Vamos para a última forma de financiamento que existe aqui dentro do nosso mercado e lá fora também. Essa última forma também é a menos conhecida, ganhou um certo destaque recentemente, mas eu acho que ainda tem muita dúvida em relação a isso, né? Que é o crowdfunding, ou em bom português, a vaquinha online, tá? Vaquinha online nada mais é do que a arte de levantar uma quantidade relativamente baixa de recursos vindos de uma quantidade relativamente alta de pessoas através da internet para financiar uma causa, projeto, empresa ou um objetivo, beleza? Então, sempre que a gente estiver falando aí de financiar uma ideia de negócio ou até de validar uma demanda por um determinado produto, a gente pode utilizar o crowdfunding para adquirir esses recursos, tá? E aí tem várias modalidades de crowdfunding, tá? E a gente tem crowdfunding baseado em equity, que é o que a gente viu nos vídeos passados, tá? Se você não viu o vídeo sobre equity, clica no vídeo que vai aparecer aqui do lado. Tem o reward based, ou seja, baseado em recompensa, né? Tem essa categoria também. Tem a categoria de dívida, debt, e a categoria de doação, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas quatro categorias e depois quais são os benefícios e os pontos negativos de cada uma, tá bom? Então, começando aqui pelo equity, né? Nesse caso, o que vai acontecer? A empresa vai fazer uma tokenização, tá? Hoje, atualmente, como é feito, né? Antigamente não era bem assim, mas hoje em dia é muito comum que seja feito dessa forma, graças à blockchain, tá? Então, a empresa vai tokenizar, ela vai transformar as ações e a participação na empresa dela um token. Ou seja, um token, o que que é? É um ativo digital que não pode ser copiado, tá? Então, ele é único. Ninguém consegue copiar uma outra parte, um outro pedaço dessa empresa que essa pessoa que entrou nessa vaquinha adquiriu, tá? Então a primeira coisa que acontece dentro do crowdfunding é a instituição, a empresa que está pegando esse dinheiro precisa tokenizar a participação na sua empresa, tá? As ações da sua empresa, beleza? E aí quando ela tokeniza, outras pessoas podem adquirir aquele token que representa aí um percentual, uma participação na empresa corrente, beleza? Então essa é a primeira forma, tá? O reward based é uma forma de fazer crowdfunding também, só que ao invés de você fornecer uma participação ou de criar ali uma dívida, tá, com uma outra parte, você vai oferecer para essa pessoa algum tipo de benefício, tá? Essa é a forma mais interessante, beleza? Essa é a forma que realmente vale a pena olhar com calma, tá? Então você pode oferecer para essa pessoa algum tipo de benefício durante o desenvolvimento do seu produto, tá? O Elon Musk fez isso no lançamento do Cybertruck, tá? Ao invés de ir a mercado ou conseguir investimento através de venture capitals e private equities ou ir numa instituição financeira direto, ele fez um evento de lançamento do Cybertruck com todos os benefícios e foi realmente assim um show à parte o lançamento do Cybertruck e ele mostrou ali como que as pessoas poderiam adquirir quais benefícios elas iriam adquirir ao comprar o Cybertruck, né? E aí dentro desse evento ele conseguiu 250 mil pré-vendas do Cybertruck, tá? As pessoas então colocaram ali US$ 100 para fazer parte dessa pré-venda e aí ele com essa informação em mãos, ele foi para o banco e disse, olha, eu já tenho aqui 250 mil pessoas, 250 mil pedidos para comprar o Cybertruck, que é um carro de US$ 40 mil, tá? E eu só preciso dos recursos aqui para montar a fábrica, para montar o Cybertruck em larga escala, tá? Então, ele conseguiu, por como ele conseguiu diluir o risco, diminuir o risco que o banco estava incorrendo na hora de emprestar o dinheiro para ele conseguiu uma taxa muito mais baixa, tá? Então ele pegou dinheiro ali praticamente de graça do banco, tá? E
essa é uma das formas mais interessantes de a gente se utilizar do crowdfunding hoje, tá bom? Depois a gente tem o débito, né, a dívida, tá? Então, ao invés de fornecer a participação para essas pessoas na sua empresa, você vai criar uma dívida com elas, tá? Então, você vai pegar um dinheiro delas emprestado e depois você vai ter que pagar esse empréstimo, esse financiamento com juros, beleza? E a quarta forma, que também é a mais conhecida, é a de doação, né? Então, é uma doação unilateral, tá? Independente da forma que você escolher de crowdfunding, todas elas estão pautadas em um senso de pertencimento, tá? Então, você está captando recursos de uma quantidade muito grande de pessoas que acreditam na mesma causa daquela empresa ali, tá? Em comum. E essa forma aqui de doação é a forma em que esse propósito e essa missão da companhia é ainda mais importante, tá? Porque aqui a pessoa está literalmente te dando dinheiro, tá? É uma doação unilateral, ela não vai ganhar nada em troca com isso, a não ser pertencer ou acreditar ou financiar aquela causa, tá? Então, se você está buscando recursos e a sua empresa é uma empresa muito ESG, né? Environmental and Governance and Social, é, você pode utilizar dessa forma de crowdfunding aqui para adquirir recursos e financiar e tirar a sua ideia do papel, tá? E se você for uma instituição sem fins lucrativos também, a mesma coisa, beleza? Aqui embaixo a gente tem algumas legislações que foram surgindo aí com o passar do tempo conforme a vaquinha online foi se institucionalizando aqui no Brasil, beleza? E hoje a principal legislação que a gente tem é a CVM 588, tá? Lançada em 2017, beleza? E aí ela estabelece algumas regras para o mercado de vaquinha online, tá? Que é importante que a gente conhecer pelo menos um pouco para saber se esse tipo de financiamento realmente é para a gente ou não, tá? São regras que todo mundo está sujeito aqui no Brasil. Quais são? A gente precisa envolver um sindicato de investimento participativo na captação via vaquinha online, tá? Então a gente vai ter que envolver um sindicato nessa transação, beleza? Somente empresas pequenas, de pequeno porte, podem participar, podem realizar o crowdfunding, tá? Então, só empresas que têm lucro não, perdão, receita bruta de até 10 milhões no exercício social, ou seja, no ano anterior, podem praticar o crowdfunding. E a captação máxima de um crowdfunding é de 5 milhões, tá? Então, a gente não pode captar 6, 10, 20 milhões. O máximo são 5 milhões, beleza? Então, isso também é um ponto que pode fazer com que você repense essa opção, porque você pode precisar muito, pode ser que você precise muito mais do que isso, tá? Mas essa é uma das formas também, né, muito utilizada, principalmente aqui no Brasil, beleza? E aí vamos falar um pouquinho dos benefícios, né? Em quais situações realmente faz sentido pegar esse tipo de investimento, esse tipo de financiamento, perdão. Primeiro, ele pode ajudar a gente a validar a atratividade do nosso negócio ou do nosso produto dentro daquele mercado, tá? Então, conforme mais pessoas participam da vaquinha, você sabe que tem um interesse, que tem uma demanda por aquele tipo de produto, por aquele tipo de serviço. Isso te ajuda a conseguir depois até um empréstimo frente ao banco, tá? Porém, tem um lado negativo que eu vou aproveitar para falar aqui. E o crowdfunding ele é muito visto como uma característica de negócios que nasceram para ser pequenos, tá? Então, alguns investidores, alguns fundos vão te estigmatizar como um negócio pequeno, tá? Mesmo que você não queira ser um negócio pequeno ad eterno, né? Então, é importante ponderar isso também, tá? Você pode sofrer um certo preconceito aí na hora de captar mais recursos frente a investidores qualificados ou frente a fundos de venture capital e private equity, beleza? Mas tem outro ponto positivo, né? Destaque na mídia, tá? Então, quando você capta recursos de várias pessoas, né, uma quantidade muito grande de pessoas, naturalmente aquilo ali começa a aparecer na internet, aparecer em meios de comunicação, e você começa a ganhar um pouco mais de destaque, né? As pessoas começam a saber daquela ideia, daquele produto, daquele negócio, tá? Isso também ajuda na hora de fazer networking, né? Por quê? Eu vou conhecer muito mais pessoas, né? Eu vou conhecer uma série de pessoas aqui que estão investindo com recursos próprios na minha empresa, né? Então, esse capital humano aqui pode me ajudar muito até na hora de
tirar essa ideia do papel. E pelo mesmo motivo, isso também vai me ajudar na hora de conseguir fornecedores, tá? Então, os fornecedores também podem vir aí desse crowdfunding, dessa vaquinha, beleza? Agora os pontos negativos, né? Eu tenho uma cap table mais complexa. O que que é uma cap table? Tá? Cap table nada mais é do que uma tabela que diz quais são os investidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas da sua empresa e qual que é a participação de cada um, beleza? Qual que é o percentual de participação de cada um deles. Tá? Quando eu tenho uma grande quantidade de pessoas investindo na minha empresa, eu vou ter necessariamente aí uma cap table mais complexa de manter, tá? E essas pessoas, caso você opte aí pelo tipo de equity, elas vão ter que receber uma participação do lucro ou uma participação na venda da sua empresa. Então você precisa calcular aí quanto que cada um tem para distribuir esse dinheiro corretamente depois, tá? E isso nos leva ao segundo ponto, ao terceiro ponto, que é a necessidade de governança, né? Você vai precisar organizar melhor os seus demonstrativos, o DRE, o balanço patrimonial, o demonstrativo fluxo de caixa, para conseguir calcular o lucro da sua companhia e para calcular o valuation da sua empresa, beleza? E um outro ponto negativo que a gente já falou é o limite baixo, né? A gente está limitado aí a 5 milhões de reais, tá? Para muitas empresas isso é bem baixo, tá? Só para vocês terem uma ideia, o ChatGPT, por exemplo, custou a versão nova dele, o GPT-4, custou 80 milhões de dólares, tá? Para ser treinado. Só o modelo, tá? Sem contar as pessoas, né? Os engenheiros de software que trabalham na empresa, tá? Só para treinar o modelo, só custo de cloud, tá? E de servidores. Beleza? Então essa é a última forma de financiamento que a gente tem. Vale muito a pena dar uma olhada no Reward Based, tá? Procurar aí formas de validar o seu modelo de negócio e a sua ideia através do fornecimento aí de algum benefício, de um acesso premium ou de uma pré-venda, tá? Ao seu produto para validar se realmente há demanda por aquela solução ou não, antes de investir seu tempo e recursos aí desenvolvendo essa solução, beleza? Valeu!